Olá, crianças! Hoje eu estou aqui para falar com vocês de um dos temas mais importantes para esse mês de agosto que iremos trabalhar e que precisamos dar continuidade por toda a nossa vida, que é a alimentação saudável e a obesidade infantil. Bom, nós sabemos que a alimentação saudável é de fundamental importância para a nossa saúde. Nós devemos conhecer quais são os alimentos que eu preciso consumir diariamente, que meu corpo vai precisar das vitaminas, dos nutrientes, e quais são os alimentos que eu preciso evitar. De antemão, eu pergunto a vocês: quais são os alimentos que eu preciso evitar? Quais são os alimentos que eu preciso limitar? Quais são os alimentos que eu devo moderar, comer um pouquinho? E quais são os alimentos que eu prefiro escolher para ter uma alimentação saudável? Vamos começar pelos alimentos que eu preciso evitar. São os alimentos industrializados, são os enlatados, são refrigerante, linguiça, salsicha, certo? Miojo. Todos os alimentos que forem industrializados, eles possuem em sua composição muitos conservantes, tá certo? Então são necessários que a gente evite. Quais são os que eu preciso limitar? Que eu preciso comer de vez em quando, né? São as pizzas, porque elas possuem muita massa e as massas elas possuem muito carboidratos, elas possuem muita mistura, tá certo? Como já falei, o refrigerante, o salgadinho, o recheado, né? As balas, os doces. Quais são os que eu preciso moderar? Xilito, tá certo? Eu preciso ter uma moderação no arroz, não comer demais, comer a quantidade correta. O macarrão, por possuir muito carboidrato também, então eu preciso moderar. Não é que eu não vou comer, mas eu preciso comer em quantidades corretas. E quais são os que eu vou preferir? São as frutas, são os legumes, são os vegetais, as castanhas, os nozes, tá certo? Então essa alimentação por meio de frutas, legumes e nozes é uma alimentação saudável para nós. Nós precisamos todos os dias colocar essa alimentação em nossos hábitos alimentares, porque o nosso corpo precisa de muita proteína, precisa de vitaminas, precisa de minerais, tá bom? Olá, crianças! Hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês um tema muito importante para esse mês de agosto, que é a alimentação saudável e a obesidade infantil. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a adolescência ela se caracteriza por uma fase de intensa transformação física, de comportamento e psicológica. Durante esse período, a alimentação saudável para os jovens requer muita atenção, pois as necessidades nutricionais de macro e micronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais encontram-se aumentadas devido ao evento da puberdade e o estirão do crescimento. Então, é um período que requer cuidados, já que vários fatores psicológicos, culturais, socioeconômicos começam a interferir na alimentação do jovem. Nessa fase, o jovem está formando sua identidade e, nesse momento, a sua alimentação influencia diretamente na maneira como ele é visto pelos colegas e como ele se vê no mundo. Por isso, é muito importante
que a introdução alimentar no início da vida e a alimentação durante a infância tenha sido tranquila e variada. Uma alimentação bem variada, uma alimentação saudável para jovens inclui todos os grupos alimentares. Além disso, o jovem deve se hidratar preferencialmente com água e diminuir o consumo de refrigerante, sucos artificiais, balas, salgadinhos e outras guloseimas. Os alimentos verdadeiros. Os alimentos verdadeiros são aqueles encontrados nas feiras, nas alas de supermercado. O consumo de fruta, legumes, verduras, nozes, castanhas deve ser consumidos. E assim como foi feito na infância, estes alimentos